preocupação com relação ao que a gente falou antes, na parte de dilatação do tempo, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Um exemplinho rápido aqui. Eu vou colocar aqui, é só um adendo, beleza? Depois a gente partir para o próximo tópico. Talvez você deva estar achando estranho essa questão do tempo ser diferente para um e para outro. Você para pensar, poxa, mas se eu estou num avião, Bruno, se eu estou no avião e eu estou a, sei lá, 300 metros por segundo, eu vou perceber isso? Por que eu nunca aprendi isso, né? Porque justamente, se você olhar para a fórmula é essa. Tempo medido lá, né? Intervalo de tempo próprio. E o intervalo de tempo de quem está parado, o referencial inercial, eles diferem desse fator aqui, ó, de 1 menos V2 sobre C2. E o que você está acostumado, você deve estar se indagando, mas se o cara estiver dentro do avião e estiver lá a 300 metros por segundo, será que vai ter diferença entre o tempo que passa para um e o tempo que passa para o outro? Vai, sempre vai ter diferença. Só que a questão é, nesse caso daqui, vamos imaginar que a nave, ou o avião no caso, tá tão devagar que se você jogar na fórmula, tem um cara que ele vai ficar no avião 10 anos. E o avião está próximo da velocidade do som. Velocidade do som no ar, para quem não sabe, é de 340 metros por segundo. Então, se o cara ficar 10 anos, repare bem, V aqui é de 300. 300 metros por segundo, então seria 300 ao quadrado. Mas se você colocar na unidade metro por segundo, quem é C ao quadrado, né? C ao quadrado seria 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. Se você prolongar essa continha daqui, quero me ater muito, tá colocando conta para você não, mas não precisa ser lá nenhum gênio da matemática para perceber que aqui 3 vezes 10 ao quadrado é 9 vezes 10 à quarta. Só que aqui o denominador ficaria o quê? 9 vezes 10 elevado a 16. Gente, quando você simplifica isso, qual é o resultado que deu dessa raiz aqui? O 1 menos 10 elevado a menos 12. 1 menos 10 elevado a menos 12? Por favor, quem é a raiz de 1 menos 10 a menos 12? É a raiz de 1 menos 0,00000. Poxa, gente, isso daqui, nesse caso, assim como é na maioria dos veículos que você está acostumado, a raiz de 1 menos algo muito pequenininho é igual a 1. Por isso que o tempo não muda. Não é que o que você aprendeu está errado. O que você aprendeu continua valendo, mas quando você se aproxima de determinadas velocidades, cerca de 10% da velocidade da luz, aí esse termo aqui ele deixa de ser 1, passa a ser 1 menos alguma coisa considerável. Só para o seu conhecimento, Einstein, quando vislumbrou isso daí, entre 15 e 16 anos de idade, não havia nenhuma experiência consistente. Isso que demonstra o brilhantismo do Einstein. Mas, em 1971, eles já tinham conseguido fabricar chamados relógios atômicos. E, para o seu conhecimento, eles, com esses relógios atômicos que eles colocaram, o relógio, cronômetro aqui na Terra e o relógio para o cara dentro de um avião, eles conseguiram, nesses relógios atômicos, perceber essa pequena diferença. Então, isso é mais um exemplo. Tem outros experimentos, né? A ideia do decaimento de subpartículas que chegam na atmosfera, enfim. Isso é uma das coisas que faz o Einstein ser bem famoso. Essa coisa dele não viver algo, não ter experimentado, mas ter vislumbrado isso. E, de fato, você parar para pensar em uma coisa dessa, o cara ele tem um cérebro diferente da maioria das pessoas. Beleza, gente? Então, agora que eu já te mostrei que o tempo, na maioria das vezes, vai acabar sendo igual, a questão é, e o comprimento medido? E o tamanho de alguma coisa? Será que muda Será que vai ficar maior? Será que vai ficar melhor? Olha, aliás, será que fica menor? Então, ó, estou apagando isso daqui, ainda bem que você está no vídeo, porque você consegue voltar e verificar isso daí. E agora eu vou falar da contração do comprimento. Não se ligue muito nesse nome, dilatação, contração. Entenda quando que um observador vê um tempo maior ou menor. Isso é o nome, dilatação, contração, ele se refere simplesmente,
né, como um observador enxerga um determinado tamanho. Isso não é algo que deva chamar sua atenção. Só o fato que dilatar é mudar, né? Assim como contrair. Dilatar aumenta, contrair diminui. Bom, a contração do comprimento, olha o que eu fiz aqui, ó. Vamos imaginar que nós estamos num cenário futurista, beleza? Cenário futurista, e nós temos aqui uma nave espacial que ela viaja com velocidade V. Isso aqui é uma navezinha, né? O cara tá na sua navezinha espacial, como se fosse uma espécie de moto e tal. E ele já consegue chegar em velocidades próximas da luz. E aí, esse cara vai tentar medir o tamanho de uma pista. Alguma coisa que está no chão, uma pista que começa aqui e termina aqui. Ele vai tentar medir o tamanho disso. Aí você vai dizer, mas o tamanho disso não é só pegar uma fita métrica, chegar aqui e medir? Eu vou te mostrar que não. A medição que esse cara faz para essa pista no chão é diferente da medição desse cara. E você me pergunta, por quê, Bruno? Ah, por quê? Porque olha só, esse cara está aqui parado na Terra, ele olha para essa pista de corrida. Como é que esse cara que está aqui na Terra, olhando para essa situação, como é que ele poderia medir o tamanho disso? Aí você diz, bom, Bruno, essa distância para esse cara daqui não vai ser a velocidade que a moto tem multiplicada pelo tempo? É ou não é? Se esse cara que está aqui na Terra pega, para medir esse tamanho, se ele pega a velocidade da nave e multiplica pelo tempo que demora, ele vai encontrar o comprimento, não vai? Então, para esse cara que está parado na Terra, o nosso homenzinho de chapéu, o L, que é o tamanho dessa pista, seria igual a V vezes ΔT. Eu não sei porque você está fazendo isso. Esse tamanho daqui vai ser igual para outro cara? Não vai, não. Como que não vai, Bruno? Não vai? Gente, o que foi que você acabou de ver comigo? Eu acabei de mostrar para você que o tempo medido é diferente, que o tempo para esses dois caras são diferentes. Então, para esse cara daqui, como é que no relógio dele, usando o relógio dele, como é que ele mediria essa pista de corrida? Para achar o tamanho disso aqui, ele pegaria a velocidade que ele tem, a rapidez que ele tem, mas multiplicaria pelo tempo que está passando para ele. Ué, mas esse tamanho não vai ser igual a esse? Não. E por que não vai? Porque o tempo dos dois é diferente. E aqui fica até mais claro. Se o tempo vai ser diferente, o comprimento medido não pode ser igual. Tem que ser diferente também. E como é que é a fórmula para medir isso? Ora, agora que você já sabe a fórmula do tempo, é simplesmente você escrever isso. E é uma demonstração até... Você já sabendo a demonstração do tempo próprio, você consegue encontrar isso com razoável facilidade. Repare o que eu vou fazer. Vou escrever o espaço medido por esse cara que se movimenta em relação à pista, vai ser a velocidade multiplicado pelo tempo que ele mede. E o espaço medido para o observador parado, o L, né, que nós chamamos de L, vai ser a velocidade que esse cara tem, está se movimentando, multiplicado pelo tempo que ele demora. Só que no relógio dele. No relógio dele, ele vai encontrar um espaço para isso. E quando você olha para essas duas equações, se aqui eu tenho uma dupla igualdade, eu posso aqui, né, se isso é igual a esse termo e esse outro termo é igual a esse aqui, eu posso simplesmente dividir um pelo outro e igualar. Perfeito? Como V é a velocidade que o cara da moto tem, e ela é igual nas duas medições, eu posso chegar aqui e fazer isso. Foi? Legal? Quem é o ΔT'? Quem é o intervalo de tempo ali? Não é o intervalo de tempo medido para o cara que está aqui na nave? Para o cara que se movimenta em relação à pista? Ora, a gente já viu qual é a fórmula disso. A fórmula disso daqui não vai ser ΔT que multiplica raiz de 1 menos V2 dividido por C2, não é? Então, quando você faz isso aqui, você vai ter L' dividido por L é igual a ΔT raiz de 1 menos V2 por C2. Isso aqui tudo divide quem, gente? Divide o ΔT. Ah, Bruno, mas como você igualou a fórmula ao intervalo de tempo, o intervalo de tempo relativo, né? Você agora tem duas parcelas que podem ser canceladas. Porque como você igualou, né, colocou esse fator ΔT, você pode simplificar. E quando eu simplifico, ó, esse cara simplificando com esse, para eu achar o L', o que eu faço?
eu pego o L, aqui fica um 1, né, no denominador, eu pego o L e passo para lá. Então, quando eu faço isso daí, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar a fórmula da contração. Contração? Contração do comprimento. O comprimento medido por esse cara que se movimenta relativamente ao objeto é igual ao comprimento medido pelo observador parado em relação ao objeto, multiplicado por esse fator 1 menos V2 por C2. Alguns livros não gostam de ficar escrevendo raiz de 1 menos V2 sobre C2, não. Então eles chamam isso aqui de uma constante, a chamada o gama, né, constante. Isso aqui, você pode com isso aqui fazer. Aí você teria que lembrar que quem é gama. Isso aqui já resolve uma boa parte dos problemas. Com relação a isso, eu chamo sua atenção ao seguinte, né? De novo, né? Quando que L' vai ser igual a L? Vou explicar o que eu já expliquei lá para o tempo. É só você perceber que quando esse fator daqui for muito pequeno, ou seja, o que você está acostumado numa velocidade bem inferior à da luz, esse termo aqui seria zero, ele morreria. Ficaria 1 menos algo muito pequenininho. Aí o L' seria igual a L. Agora, para você perceber também, né, algumas coisas interessantes com relação à contração do comprimento, nós vamos ver esse exercício daqui, ó. Então, olha aí, gente. Vamos ver um exemplo aí, onde nós possamos entender essa ideia da contração do comprimento. A questão é o seguinte, ó. Tem um cara, imagina que isso aqui seja um trem. Pô, Bruno, isso pra mim não parece um trem, não. É verdade, né, cara? Não sou um exemplo, mas vamos fingir que sejam as janelinhas do trem. E esse trem tem a mesma velocidade de 0,8 c. Ô, Bruno, todas as velocidades vão ser 0,8 vezes a velocidade da luz? Não, cara. É que isso é uma conta fácil, é apenas para você ver, né, quais as consequências que vão decorrer, né, que eu acho até muito mais importante do que a conta. E aí você tem um trem que ele tem uma velocidade de 0,8 c, 0,8 vezes a velocidade da luz. E aqui nós temos um túnel de 70 metros, ok? Legal? Aí a pergunta que eu te faço é, sabendo, né, existe aqui a contração, para o observador parado ao lado dos trilhos, ou seja, para esse cara que está aqui, do lado desse trem. A pergunta que eu te faço é, o trem chega a ficar completamente dentro do túnel? De novo, você que está vendo essa aula pela primeira vez, você vai olhar o túnel com 70 metros, você vai olhar um trem a 100 metros, o que uma pessoa desavisada pensaria? Nunca! O trem é maior que o túnel, como é que o túnel vai ficar completamente dentro do trem? Impossível. Não! Você tem que entender que agora você sabe que é possível a contração. A contração do comprimento vai sempre acontecer para quem se move relativamente ao objeto. Da mesma forma que o carinha que está aqui na nave, ele vê a pista ficando menor, vou te mostrar isso no cálculo. Esse cara que está aqui, ele também é capaz de ver o quê? Ele também é capaz de ver o trem diminuindo de tamanho. Ah, é sempre assim? É sempre alguém que se move relativamente a uma coisa, média ou menor? Exatamente. Vamos ver? A questão é, será que esse trem consegue encolher a ponto de ficar dentro de um túnel? Vamos ver a fórmula. E aí, olhando a fórmula, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lá o nosso L' é igual a L, que multiplica a raiz de quem, hein, gente? 1 menos V2 dividido por C2. Beleza? Tranquilidade? Tá, Bruno, e aí? Aí, esse L daqui, pra gente saber se o cara que tá parado consegue ver esse trem contraindo, qual é a ideia do problema? Esse cara só vai ver esse trem dentro do túnel se esse trem, para ele, conseguir encolher a ponto de caber dentro do túnel. Ou seja, quem é o L? Quem é o L para o cara que está fora? O L é o comprimento que o trem teria se estivesse parado. Ah, é, né, Bruno? Porque para o cara que está fora, se o trem tivesse parado, o L seria 100. Exatamente. Então eu chego aqui e coloco 100. E na hora da velocidade? Na hora da velocidade, ainda bem que a gente já fez essa conta, a gente pode ganhar um pouquinho mais de tempo nessa
continha daí, a velocidade é 0,8c. Então, aqui seria 0,8c ao quadrado. Esse fator daqui, nós já fizemos essa conta. É 1 menos 0,64c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Fazendo as contas, a raiz disso aqui tudo vai dar 0,36, raiz de 0,36. Então, o L seria 100, o L' seria 100 vezes 0,6. E aí, gente, 0 à esquerda, 0 à direita, você teria o quê? Você teria que o comprimento medido do túnel para esse cara que está fora do trem vai ser de 60 metros. Você percebeu? O cara que está fora do trem, ele vê um trem se encolhendo. E aí, sim ou não? O trem chega a ficar completamente dentro do túnel? Sim, porque preste atenção, o túnel não contrai, o túnel está parado. Se eu estou parado e o túnel está parado, então, se eu fosse o observador, fora disso aí, se eu olho esse túnel, não tenho por que ver esse trem estar se contraindo. Mas como não tem como eu ver o túnel se contraindo, mas o trem tem, porque o trem se move. Então, aí, sim, a resposta para essa pergunta, sim. Ele consegue ver completamente o trem dentro do túnel? Sim. E ainda sobram 10 metros. Restam, né? Sobra. Ainda sobram 10 metros. Olha só que coisa, né, cara? Então, quer dizer que o cara que está fora do trem, ele vê o trem completamente dentro do túnel. E agora eu te faço uma outra pergunta. Se você concordou comigo aqui, eu te faço uma outra pergunta. E a pergunta é essa daqui, ó. A pergunta que eu te faço é essa daqui. A pergunta é, letra B. O mesmo ocorre para o observador no trem, dentro do trem. Aí você diz, como assim? Ué, o cara pode perguntar. Será que para o cara que está dentro do trem, será que ele, sendo capaz, evidentemente, né, de ter essa percepção, mas se ele pudesse medir isso daí, será que esse cara que está dentro do trem, ele conseguiria ter essa percepção? Como é que você faz para perceber isso? Você usa a fórmula. Se você quiser saber se o trem fica dentro do túnel por cara que está dentro do trem, você usa de novo. L' é igual a L raiz de 1 menos V2 dividido por C2. Só que agora, toma cuidado. Você não vai botar 100 aqui. Ué, mas por que você não vai colocar? Por que eu não vou colocar 100? Porque você só coloca 100 para alguém que esteja parado em relação àquilo. Entenda uma coisa. Esse cara, ele se movimenta junto do trem. Isso aqui não é L. Ele está se movimentando junto ao trem. Então quer dizer que eu só coloco a distância que é como se fosse a distância do cara que se movimenta? Exatamente. Então, para eu saber se esse cara dentro do trem consegue se enxergar completamente dentro do trem, você vai colocar o tamanho do túnel. O tamanho do túnel é porque o túnel está parado e ele se movimenta. E aí, se você fizer essa continha de novo, velocidade 0,8c, então seria 0,8c ao quadrado. Quando você faz essa conta, já fizemos essa conta daqui, você teria que o L', o comprimento medido para o túnel em relação ao cara que está dentro do trem, seria 70 vezes 0,6. Você percebeu? 0 aqui corta. Esse L' vai dar 7 vezes 6, que dá 42 metros. Ou seja, menos ainda, né? Menos ainda. Se normalmente
ele já não se veria dentro do trem. Agora, então, 42 metros, ou seja, o túnel para o cara fica com o tamanho de 42 metros. Então, a conclusão que eu deixo para você aí é o seguinte: não é só o cara que está dentro da nave que vê as coisas encolherem. Se você estiver parado, mas estiver vendo alguma coisa se movimentando, ela encolhe. Ah, Bruno, então aqui o cara que está fora dos trilhos vê um trem de 100 metros indo para um tamanho de 60 metros. E o cara que está dentro do trem, coisas que estão fora do trem vão se contrair para ele? Vão. Então, para o cara que está fora do trem, esse túnel que tem 70 metros contraiu para um tamanho de 42 metros. Legal? Beleza? Uma observação também importante com relação a isso. Observação é: a contração do comprimento só ocorre na direção do movimento. Como assim? Teoricamente, você só veria as coisas encolhendo na mesma direção em que alguma coisa se move. Vou te dar um exemplo. Imagina aqui que eu tenho um paralelepípedo. Imagina eu desenhando um paralelepípedo, cara. Não ficou tão mal assim, hein? Então aqui o nosso paralelepípedo. Imagina que esse paralelepípedo esteja viajando com uma velocidade já próxima aí, maior ou igual a 10% da velocidade da luz. O que começa a acontecer com ele? Ora, pelo nosso exemplo anterior, ele vai se contrair. Mas em quais dimensões? Somente no eixo X, somente na horizontal. Porque a contração só ocorre no eixo horizontal. Então, depois de um determinado momento, percebeu? Ó, a altura não é modificada. A altura não é modificada. O que é modificado é o comprimento. E se por um acaso, Bruno, essa velocidade aqui ficar maior ainda, se ela ficar maior ainda, esse paralelepípedo ficará achatadinho. É só na direção do movimento, exatamente. Só na direção do movimento. Não ocorre... não é possível, Bruno, isso é muito estranho essa matéria. Só que já teve experimentos que comprovam isso daqui. Apesar disso não ser do seu cotidiano, fugir do nosso senso comum, realmente observa-se isso daí. À medida que você vai aumentando essa velocidade daqui, ó, se essa velocidade for aumentando, quanto mais ela aumenta, mais existe a contração. Vamos ver se você entendeu isso direito? Vou colocar aqui agora, mesmo paralelepípedo. Se eu pego o mesmo paralelepípedo, eu desenhei aqui. É interessante reparar que o volume, né, também vai sofrer distorções, né, e tal. Uma questão mais de matemática, envolver a questão do volume. Se você tiver esse paralelepípedo e agora, ao invés de ir para o lado, se esse paralelepípedo começa a subir, o que você vai verificar? Se ele começa a subir, repara, é só na direção do movimento. Então, é essa dimensão aqui que fica contraída. Então, você teria, por exemplo, isso daqui. Um paralelepípedo que ficasse meio achatado. Repara como agora você não vê mais a contração no eixo X. Beleza? Tentando desenhar aqui, né? Rapidinho para você. Olha aí, ó. Ó. Fica achatado. É isso, Bruno. É isso. Essa é a ideia da nossa contração do comprimento. Beleza, gente? Legal? Tranquilidade?